Meus irmãos, o Evangelho não veio somente nos trazer perdão para os nossos pecados, isso é essencial, não temos a menor dúvida disso, mas o Evangelho veio também mudar a nossa vida, e parece que esse ponto tem sido muito esquecido hoje, no meio dos evangélicos no Brasil. Estive na Itália a semana passada para uma conferência de pastores e líderes. Os italianos são os evangélicos são 0,8% da população da Itália. E nós estávamos nesse congresso, tinha uns 250 pastores e líderes, mais ou menos, de toda a Itália. Eu acho que está todo mundo lá. E na hora de perguntas e respostas, uma pergunta que apareceu o tempo todo foi essa: pastor, como é que o senhor explica que no Brasil 1/3 da população é evangélico e parece não ter mudança no Brasil, parece não impactar a cultura? Nós italianos não entendemos isso. Nós somos 1% aqui e conseguimos fazer um barulho grande na Itália, mas vocês são lá 1/3 da população e parece não afetar nada na cultura do país, na situação do país, nos costumes do país. Eu tive que ficar vermelho de vergonha, mas sem ter uma resposta definida, a não ser dizer que o evangelicalismo brasileiro, ele é recente. Nós temos 150 e poucos anos que chegamos nesse país, e que não se muda, não se corta uma árvore grossa num dia só, e que ainda é preciso um tempo até que a cultura evangélica brasileira faça algum impacto no nosso país. Mas a verdade isso é verdade, mas por que parece demorar tanto? E a resposta é que o tipo de evangelho que vem sendo pregado no nosso país está associado com prosperidade, com cura, com resolução dos problemas pessoais, com vitória, com você conseguir um carro do ano, você ter sua casa própria. É só vitória, bênção material e tudo mais. E o que importa no evangelho, que é de fato a transformação do coração do homem, parece que fica em segundo plano. Mas então, como é que nós devemos viver? Paulo aqui nos diz como nós devemos viver. Do verso 20 ao 21 ele diz: não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, eles haviam aprendido os ensinos de Cristo, eles tinham escutado a pregação do Evangelho, eles ouviram Paulo falar da necessidade do arrependimento, da necessidade da fé em Cristo Jesus, que havia morrido na cruz exatamente por causa desses pecados. Paulo havia ensinado para eles que se eles se arrependessem desses pecados e crescem em Jesus, que foi crucificado por essa causa, eles seriam perdoados e aceitos por Deus. Eles já tinham ouvido isso. Mas Paulo aí diz no verso 21, se é que vocês ouviram mesmo, porque uma coisa é ouvir, outra é ouvir, não é? Uma coisa é você ouvir, outra é você ouvir. As pessoas podem ouvir, mas o ouvir na Bíblia significa ouvir, acreditar, aceitar e se comprometer com aquilo que você ouviu. E é isso que Paulo diz aqui: se é que vocês de fato ouviram falar de Cristo, no sentido de se a pregação que foi feita a vocês do arrependimento destas obras mortas e fé em Jesus Cristo, se de fato vocês escutaram e aceitaram no coração. Eu quero fazer algumas conclusões aqui, trazer algumas conclusões para nós. Primeira delas, queridos, não nos enganemos. A Bíblia diz com muita clareza que tem uma diferença entre os gentios e os cristãos. Existe um antes, existe um depois. Existe uma maneira errada de viver, existe uma maneira certa de viver. A Bíblia é muito clara nisso. Não se iluda pensando que no final é a mesma coisa e que Deus não vai fazer diferença nenhuma. Essa é uma autojustificativa. Você está se enganando a si mesmo e o resultado vai ser desastroso. A Bíblia é muito clara: não ande como andam os gentios, mas ande conforme Cristo ensinou a você. Essa é a nossa maneira de viver. É assim que nós vamos de fato saber aonde nós estamos diante de Deus. Segunda coisa, o Evangelho
Ele não somente nos oferece o perdão de pecados, mas Ele nos instrui a viver de uma forma adequada e correspondente. Se Cristo veio me livrar dos meus pecados, isso significa não somente livramento da culpa, mas também do poder e do domínio do pecado na minha vida. E aquilo que Deus ordena, Ele também dá a graça para que nós possamos obedecer. O Evangelho oferece a Cristo como sendo o meu substituto, a união com Ele, da onde vem o poder para que eu possa vencer o velho homem. É Deus quem nos liberta da escravidão do pecado, mediante o Senhor Jesus Cristo. Contudo, é nosso dever agir com base nessas promessas. Eu já fui crucificado com Cristo, mas eu tenho que crucificar diariamente a minha velha natureza. Eu já estou unido a Cristo na sua ressurreição, mas eu tenho que me revestir dele diariamente, pela meditação na palavra, oração, comunhão com Deus, com os irmãos e ouvindo a palavra de Deus. Como é que você está nessa noite? Se Deus fosse descrever o seu caminhar hoje à noite, em que parte aqui do capítulo você estaria? Na primeira parte, que descreve os pagãos, como é que eles andam, perderam a vergonha, não têm mais consciência, com avidez cometem toda sorte de impureza, não estão preocupados em ter o verdadeiro conhecimento de Deus. É isso que lhe atrai, é assim que você está vivendo. Quem sabe nessa noite você veio aqui, você está aqui nessa noite para ouvir que Deus conhece a sua vida e o seu coração, e na misericórdia dele, Ele quer renovar o seu entendimento. Ele quer que você entenda, que você pense direito e que você perceba a vida que você está levando e as consequências que isso vai trazer cedo ou tarde, e que você se arrependa dessa vida e creia em Jesus para perdão de pecados e uma libertação e uma mudança. Deus lhe convida nessa noite, através do Evangelho, a que você se arrependa dos seus pecados e venha a Jesus Cristo, e unido a Ele, você viva para Deus. E se você já é crente em Jesus, já está unido a Ele, eu sei que é uma luta constante e diária, não desanime. Tem horas que a gente pensa que o velho homem vai ganhar do novo, não vai não. Pode ser que ele possa prevalecer durante um round, mas a vitória final é do novo homem. Cristo já triunfou, Ele já venceu o pecado, e unido a Ele, pela comunhão com Ele, nós podemos mortificar a velha natureza e viver uma vida santa aqui nesse mundo, para a glória de Deus e para testemunho a essa nação. Amém?